Olá, amigos do YouTube, prontos para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu quero falar com você uma palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 16, que nos diz: E disse Eliseu ao seu moço, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu quero te convidar para que você escute um pouco dessa história, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. E ao final desse vídeo eu estarei orando por você e pela tua casa. Pois bem, o texto que lemos em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 16, conta a história de um homem chamado Eliseu. A história se passa quando o rei da Síria resolve fazer guerra contra Israel. O rei da Síria se reunia com o seu general de guerra para fazer algumas estratégias para tentar emboscar Israel. Porém, o Deus de Israel, nada foge nos seus olhos e nada foge dos seus ouvidos. Ele escutava os segredos do rei da Síria e revelava a Eliseu. E dizia a Eliseu, vai até o rei de Israel e conta para que ele não passe por determinado local, porque ali o rei da Síria está armando uma emboscada para pegar o exército de Israel. Eliseu então ia até o rei de Israel e contava todo o segredo do rei da Síria. E isso se passou por muitas vezes, até que um dia o rei da Síria fazia as emboscadas e via que Israel não passava por ali. Ele pensou que poderia ter alguém dentro da Síria, dentro do seu exército, que estava se vendendo a Israel, que estava traindo o exército da Síria. Então ele convocou todo o seu exército e ele perguntou, quem de vós é o traidor? Porém, alguém se levanta no meio do exército e diz, olha, creio que ninguém aqui trairia o exército da Síria. Porém, existe um homem em Israel chamado Eliseu. Ele é profeta de Deus. E tudo que o Senhor fala dentro do seu quarto com o general de guerra, ele escuta e revela tudo ao rei de Israel. Então o rei da Síria decide pegar o seu exército forte e numeroso e ir buscar Eliseu, o servo de Deus. E ele resolve invadir Samaria. E quando eles chegam na calada da noite, eu imagino que eles então cercam Samaria. E a Bíblia vai dizer que o seu exército era tão numeroso quanto gafanhotos. Mas eu quero agora conjecturar. Isso é, eu quero falar um pouco do que eu acredito que aconteceu naquele dia. Eliseu pela manhã se levanta e quem sabe se senta na mesa para tomar o seu café. Enquanto Geazi se levanta, o seu moço se levanta após ele. E a primeira coisa que Geazi vai fazer é abrir as janelas para olhar como estava o tempo lá fora. E imagino eu, Eliseu, sentado, tomando o seu café tranquilamente, quem sabe meditando, falando com Deus. Quando Geazi abre a janela, ele enxerga o exército da Síria, tão numeroso quanto gafanhotos na terra. E ele então sente medo. E é aqui que você entra nessa história. Quantas vezes Satanás tem tentado destruir a tua vida, tem te cercado com problemas aonde você tem olhado e não tem visto saída. Parece que você está preso, você não consegue enxergar escape. Pois bem, o medo, eu já falei em outro vídeo, que o medo ele é capaz de anular a tua fé. O medo faz com que você olhe para a proporção do seu problema e não imagine o tamanho que é o seu Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você dizendo, não temas, você não está sozinho. Você não está sozinho em meio a essa batalha. Deus está contigo, Deus está do teu lado. E mesmo que você diga, eu só tenho Deus comigo, mesmo assim você ainda está em maioria. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que Satanás ele levou consigo 1/3 dos anjos. Não precisa ser tão bom em matemática para fazer a conta. 1/3, isso é, para cada 3 anjos, Satanás fez com que um se tornasse um demônio. Mas o que eu quero dizer para você é que para cada demônio que Satanás levanta, Deus ainda tem 2 anjos para te guardarem. E isso que eu quero dizer para você, mais são os que estão contigo do que os que estão com ele. Então, use a tua fé. E a Bíblia diz então que Eliseu, ao olhar a situação, quem sabe tomando o seu café, ele diz, calma Geazi, não tenhas medo. Porque mais são os que estão conosco, o que estão com ele. E a Bíblia diz então que ele faz uma oração a Deus. E na sua oração tão simples ele diz, Senhor, abre os olhos deste moço. E a Bíblia diz então
que Geazi abriu os seus olhos espirituais e ele viu o exército do Deus vivo, muito mais numeroso do que o exército do rei da Síria. Um exército de anjos pronto para o guardar. E é isso que eu quero pedir para Deus fazer contigo nessa noite. Para que Ele abra os teus olhos espirituais e que você consiga enxergar que o exército de Deus está pronto para entrar em guerra ao teu favor. Para que você vença essa batalha. Para que você vença essa luta. Mais são os que estão contigo do que os que estão com eles. Não temas, você não está sozinho. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Senhor meu Deus, amado e eterno Pai. Eu venho a te pedir, ó Pai querido, quem sabe essa pessoa que está me assistindo, que está me ouvindo, ó Pai, ele está como Geazi olhando, Senhor, pelas janelas da vida e vendo os problemas o cercando, vendo, Senhor, como os problemas têm se multiplicado diante dos seus olhos. E quem sabe, Pai, por causa do medo, ele perdeu a visão espiritual e ele não consegue enxergar que o Senhor está com ele. Mas, Pai querido, eu te peço, assim como Eliseu fez aquela simples oração, esta é minha oração, Senhor, neste momento. Abre os olhos espirituais dessa pessoa, para que elas possam ver o que o Senhor está fazendo na vida delas, para que elas possam ver que o Senhor está com elas, que neste momento tão difícil, onde eles não encontram saída, eles possam ver que o seu exército de anjos, ó Deus, está pronto para entrar em guerra, para defendê-los e livrar dos seus inimigos. Muito obrigado, desde já eu te peço, abençoa esta pessoa que está me assistindo, abençoa a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.